Estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, sejamos todos bem-vindos esta noite em que nos propusemos a passar um tema bastante complexo dentro da atual conjuntura que nós nos encontramos. Falar sobre amor não é algo fácil, uma vez que envolve essa mistura de sentimento que nós, os humanos, ainda não sabemos gerenciar de forma qualitativa. Dessa forma, muito embora o amor tenha sido discutido ao longo dos séculos, nós temos uma enorme dificuldade em estabelecer vínculos afetivos qualitativos que possam nos transportar para a paz que tanto almejamos. Nesse contexto, traçar um enredo teórico acerca do amor e da solidão fica somente no campo teórico, já que todos somos aprendizes desse sentimento. Júnior? Essa microfonia para mim, Júnior, por favor. Cláudio. Por favor, vê para mim essa microfonia, gentileza. Então, falar sobre o amor e a solidão, nós teremos um enorme desafio. Primeiro, porque teremos que ressignificar a visão e o conceito que nós trazemos acerca da palavra solidão. E, posteriormente, teremos também que reaprender o conceito de amor, já que, em nossa forma de pensar, o amor está envolvido em ideias e ideais que nem sempre condizem com a nossa visão de mundo. Nesse contexto, iremos também ter em mente a certeza de que o amor vai andar sempre lado a lado ao ódio. E esse será mais um desafio para que nós consigamos estabelecer relações saudáveis de forma qualitativa. É o primeiro botão, o meu microfone. Assim sendo, há cerca de mais ou menos 10 mil anos, o homem teve uma ideia genial. Ele percebeu que, enquanto espécie humana, ele era muito frágil e que ele precisava viver em coletividade ou então ele ia desaparecer. A partir daí, nós percebemos nessa fragilidade o quanto que, se nós estivéssemos sozinhos, iríamos ter dificuldade para sobreviver. Nós somos muito frágeis. Qualquer gato consegue correr mais do que a gente. A nossa pele não tem nenhuma fortaleza para suportar fortes pressões do tempo da natureza. Qualquer animal de grande porte, como um cachorro, é capaz de simplesmente nos matar em pouco tempo. Nesse contexto, viver em sociedade era a saída mais viável para que nós conseguíssemos conviver e continuar existindo como espécie dentro da teoria darwiniana. Assim sendo, nós, a partir então, passamos a conviver uns com os outros. E essa convivência trouxe, porém, um problema, já que nada é por acaso. Viver com o outro faz com que nós nos deparamos com um enorme problema, que é perceber no outro alguém que não é nós. Um eu que não é aquilo que eu imagino e idealizo como eu. Alguém que também tem sua individualidade, seus gostos e desgostos. E com essa convivência faz com que nós, primeiramente, comecemos a perceber que, para estabelecermos essas relações de forma saudável, nós precisamos desenvolver uma virtude bastante esquecida de nós humanos, que é a alteridade. Poder perceber no outro e receber no outro, na nossa casa psíquica, assim como ele é. A partir de então, nós iremos travar enormes conflitos, já que a convivência com o outro nem sempre é pacífica, já que idealizamos esse amor sempre dentro do conceito de posse, fusão e dominação. Nesse sentido, estabelecer cada vez mais o elo de ligação de nós e o próximo tem sido algo bastante escasso nos dias atuais. Para estabelecermos uma relação afetiva de qualidade, o amor deve funcionar como uma ponte, e a ponte só é eficaz se ela conseguir ligar as duas margens. Só que, em se tratando de relacionamentos, as margens são sempre cobertas por névoas, porque jamais conhecemos a profundidade do coração do outro. Então, a vida a dois será sempre um enigma profundo, e nós nunca teremos certeza que esse amor romântico vai ser realmente para sempre. Aí está a primeira problematização do amor e o choque com a solidão. Nesse contexto, vivemos constantemente em conflito, já que o conflito faz parte da vivência humana, e não há como fugir. Nosso grande erro e equívoco inicial é idealizar o amor como o motivo principal de nossa felicidade e acreditarmos que nós seremos felizes
se encontrarmos alguém para conviver e compartilhar conosco a existência. Não temos a segurança de estarmos com nós mesmos e amarmos aquilo que nós construímos dentro de nós, por desconhecermos ainda todo o potencial divino que possuímos enquanto criaturas criadas pelo Pai. Assim sendo, o conflito faz parte da vivência humana e todas as nossas relações interpessoais vão sofrer as consequências desse conflito, porque irão ser conflituosas, seja no campo do consciente ou no campo do inconsciente. Nossos comportamentos são pautados por impulsos, e esses impulsos não são sentidos. O que se sente são as emoções decorrentes e geradoras desses impulsos, como a raiva, o medo, a excitação. Isso quer dizer que nós, enquanto espécie humana, ainda não aprendemos a sentir. Todos os nossos comportamentos são engendrados a partir da reação. Nós reagimos ao invés de agir de forma qualitativa, educando e aprendendo com os sentimentos. Nesse contexto, nós temos que perceber que a ideia que ser feliz o tempo inteiro vai ser sempre uma ideia equivocada, pois o conflito faz parte da vivência humana. O conflito é justamente esse conjunto de impulsos emocionais que fazem parte de nossa natureza animal em confronto direto com a nossa mente, que vai reagir a um estímulo moral doutrinado e passado pela sociedade e faz com que nós vivamos em sociedade. Então o conflito faz parte de nossa vivência e não há como fugirmos a esse conceito. E é aí que o impasse maior vai surgir para a felicidade quando criamos, idealizamos o amor romântico, muito bem idealizado e criado pela filosofia judaico-cristã. O amor está sempre como objetivo principal de busca para vivermos e sermos felizes. Só que a felicidade vai ser sempre um problema na questão da existência humana. Muito embora saibamos, enquanto cristãos, que a felicidade plena jamais, no presente instante, vai fazer parte desse mundo, ainda acreditamos, de forma imaginária e de forma inocente, que poderemos ser felizes o tempo inteiro. E nos distanciamos desse real significado de viver. Então, o amor romântico, ele nasce primeiramente a partir de um ideal. Nem sempre esse amor foi assim. Ele teve um começo histórico, esse começo foi recente, a partir de poucos séculos. Antigamente, as relações interpessoais ou os casamentos eram pautados a partir de um interesse. Era preciso que as famílias mais ricas se unissem umas às outras para perpetuar o capital que a família dispunha. Assim sendo, as famílias também que eram mais pobres precisavam se unir e se casar por interesse para terem maior força produtiva no trabalho e continuarem a gerar a economia crescente. O amor romântico surge há poucos séculos atrás, a partir de uma idealização judaico-cristã, em que inserimos que é possível também amar além do interesse. Em bem pouco tempo, nós, hoje, acreditamos que casar por interesse não é algo legal, que devemos casar somente por amor. Mas até que ponto esse amor romântico ele vai nos prejudicar no sentido de idealizarmos no outro o real sentido de nossa felicidade? Pois aí está a chave do problema. Se a solidão vai andar lado a lado com o amor, e se o amor não pode jamais ser considerado como o contrário de solidão, eu tenho que traçar metas de entendimento para vivenciar da melhor forma possível a ideia que eu trago acerca do amor e entender com mais facilidade o real motivo da solidão em nossas vidas. Somos solitários. Dona de Ângelo vai dizer que, por toda a vida, a única pessoa que sempre poderemos contar será nós mesmos. Você com você mesmo. Se nós não aprendermos a gerenciar os nossos impulsos e a controlar as nossas emoções, jamais teremos essa fortaleza que vai nos dar a paz que tanto esperamos. Muitos buscam ter paz, quando na realidade deveriam buscar ser paz. Estar em paz e harmonia e a consciência plena que, embora as dificuldades surjam, você vai ter tempo e fortaleza para resolvê-las. Então o amor romântico entra nesse contexto, trazendo uma ideologia de que precisamos do outro para ser feliz. E aí, nós construímos toda a nossa visão de felicidade, delegando ao outro a responsabilidade pela forma como nós nos sentimos. E é por isso que as relações atuais são tão doentias
e fracassam com tanta facilidade. Mas, historicamente, isso teve um começo. Isso nem sempre foi assim. E quando se deu esse começo histórico, esse confronto de ideias para a criação do amor romântico? Se deu mais ou menos em meados do século XV e XVI. Nesse período, nós vivemos um contraste e um confronto direto entre as ideias renascentistas versus a teoria judaico-cristã. A ciência cada vez mais tomava corpo e ampliava a sua visão de mundo, dizendo que o homem não precisava de uma criatura, de um criador, para conseguir estabelecer a sua salvação pela ideia da graça. A partir de então, a ciência trouxe a ideia de que o homem podia se gerenciar por si próprio, criando um novo período chamado de Era da Modernização. A teoria judaico-cristã trazia o homem para a baixa estima, já que a ciência tentava elevar, através da modernidade, a autoestima no pensamento humano. E trazer a autoestima no homem é algo extremamente complexo, a partir do momento em que nos vemos finitos, que podemos morrer a qualquer momento, que podemos adoecer e que somos frágeis. E a ideia judaico-cristã reforçava esse pensamento de baixa estima a partir da ideia e da premissa de que o homem era fruto do pecado original. Isso cada vez mais fazia com que as pessoas ficassem deprimidas e não encontrassem um real motivo para serem felizes, porque elas pagavam um pecado que não cometeram. Então, com a era da modernidade, o renascentismo trouxe a ideia de que você poderia gerenciar sua própria vida e não precisaria de maneira alguma de uma força exterior, no caso a ideia da graça, para encontrar essa felicidade. E esse renascentismo, essa ideia de modernidade, ela é bipolar. Ela tem a sua fase alegre, que é a frase que diz que você pode ser feliz, sim, que você pode investir no seu potencial, que você pode gerenciar as suas emoções, que você pode agregar valores na convivência com o outro, mas também ela tem a sua era sombria, que filosoficamente é chamada de romantismo, que é a ideia da solidão, de precisar do outro para ser feliz, de temer que o outro vá embora, de achar que o futuro é algo sempre nebuloso. A isso a filosofia chama de romantismo. E esse renascentismo, essa modernidade, falha justamente aí, quando ela vende ao homem a ideia que ela pode ser feliz o tempo inteiro. Ninguém pode ser feliz o tempo inteiro, a não ser que você trabalhe no McDonald's. Você vai amar muito tudo isso o tempo inteiro. Ninguém é obrigado a amar a todos o tempo inteiro. Isso foi uma ideologia judaico-cristã que foi formada e que atinge e trabalha diretamente contra a nossa vontade de crescer. Porque muitas vezes nos sentimos culpados por não amar alguém. O filho que se sente culpado por não amar a mãe, que é uma pessoa difícil, ou a mãe que se sente culpada por não amar o filho, que também é uma pessoa difícil. Mas somos ensinados que somos obrigados a amar o tempo inteiro. E essa obrigação faz com que nós desenvolvamos uma culpa, porque não amamos simplesmente por amar, mas porque somos obrigados a amar. Com o Espiritismo, essa entonação toma uma nova forma de ser visualizada a partir da reencarnação. Porque sabemos que, se não amarmos nessa vida, não tem problema. Nas próximas, teremos tempo suficientes para amar. Então, nesse contexto, houve um confronto direto entre as ideias renascentistas e as ideias judaico-cristãs, que vendia que o homem tinha que ser feliz o tempo todo. A partir daí, nós desenvolvemos uma ideia de felicidade possível. E o homem achou que poderia amar o tempo todo, ser feliz o tempo todo. E o amor ficou fincado nessa visão de que, para eu ser feliz, eu teria que encontrar a minha cara metade. Mas ninguém, nem todo mundo tem a sua cara metade. A ideologia, o mito da alma gêmea, já ficou muito para trás nas bases daqueles que mal conhecem o Espiritismo. Nem todo mundo tem sua cara metade. Se formos olhar a níveis materiais, nascem mais mulheres do que homens, não é verdade? Morrem mais homens em pouca idade do que mulheres. O mundo hoje vive uma total liberação da sexualidade, onde as pessoas podem ser quem elas são, e nós temos hoje homens que querem namorar com outros homens e mulheres que querem namorar com outras mulheres. Enfim, o mundo hoje está aprendendo a amar da forma mais diferenciada possível. E todos esses conceitos vão agregando valores ao longo do tempo e reformulando a nossa ideia, a nossa visão acerca do amor.
Então, primeiramente, não temos a capacidade de idealizar um amor que possa durar para sempre, ou que o outro faça a nossa felicidade seja o motivo de nossa felicidade. Se nós não estamos felizes, nós não podemos delegar ao outro o motivo pelo qual nós estamos infelizes. Emmanuel falou certa feita que no mundo não existe ninguém feliz. O que existe são pessoas insatisfeitas. O contrário de felicidade, segundo ele, não era a infelicidade, mas a insatisfação. Nunca estávamos satisfeitos com aquilo que tínhamos e queríamos sempre mais. E esse é um dos problemas do amor, de validar lado a lado com o prazer, com o desejo, com a angústia, com a insegurança, o tempo inteiro. São esses conflitos que nos fazem mais fortes. Não há como fugir a essa realidade. Então vivemos uma era onde a humanidade criou um marketing da felicidade e diz que todos nós temos que ser felizes o tempo inteiro. Esse marketing da felicidade vai trabalhar diretamente com o que chamamos de marketing político, que vai dizer e vender, segundo a visão capitalista, que você pode ser feliz sim. Basta você consumir, basta você comprar, basta você desejar. É o desejo que vai te trazer a felicidade. Essa visão política criou uma segregação e, ao mesmo tempo, uma secularização dos valores religiosos. Porque se antes era a religião que dizia que era o veículo para te trazer a felicidade, hoje a política pega esses mesmos valores e traz para si dizendo que você pode ser feliz se você consumir. E hoje vivemos a era do politicamente correto. Eu não mato baleias, porque eu sou um homem melhor, mas também eu sou incapaz de ajudar meu semelhante que está à margem da sociedade. Eu ajudo com mais facilidade crianças na África, para não morrer de fome, mas não se ajudar o negro que está marginalizado nas ruas por conta de questões sociais. Vivemos a máscara do politicamente correto, ou seja, a teoria que nos afasta cada vez mais do centro daquilo que nós devemos buscar. Vivemos a aparência e esquecemos a essência e construímos a nossa felicidade em cima dessa ética da política e essa ética de comportamento, aonde fingimos ser aquilo que nós não somos. E o mundo todo se transformou em uma grande arena motivacional, onde as pessoas vivem em busca de algum doce que possa lhe fomentar uma ideia de autoajuda. E é isso que todos hoje vivemos o que eu chamo de religião diet. Entramos na religião, mas não a vivenciamos. Dizemos que somos espíritas, somos católicos, somos protestantes, mas não vivenciamos aquela fé que tanto professamos ter. Vivemos a aparência. Certo estava Jesus quando nos chamou de raça de víboras, sepulcros brancos caiados por fora e podres por dentro. Ele sabia perfeitamente da nossa essência. Eu, às vezes por ironia ou por algo que me fala mais de ironia, eu gosto dessa passagem de Jesus. Eu prefiro essas mais que nos chamam a realidade e a grade do que aquelas mais boazinhas, porque muitas vezes aquela linguagem mansa e pacífica faz com que nós não entendamos a real mensagem e o porquê de estarmos aqui. Então eu adoro quando as passagens do texto são incisivas e nos chamam à realidade, porque é disso que precisamos. Eu tenho comentado o exemplo. Vocês imaginam a Polícia Federal feita só de mantuce? Oh, meu filho, não faça isso não. Pare de roubar, pare de traficar. Não ia funcionar. Essas pessoas estão entendendo a linguagem da guerra e do embate. Então a força ainda é muito preciosa para lidarmos com certos impulsos, para nos arrancar da preguiça no qual nós estamos acostumados. Então o amor romântico foi uma ficção necessária, historicamente construída e que está vendo seus dias finais. Por que está tendo seus dias finais? Nós vivemos e construímos a ideia que o outro seria capaz de nos completar. Só que hoje estamos vivenciando esse momento de construção da individualidade e não estamos mais presos aos impulsos e imposições religiosas. O homem é capaz de pensar por si só. A ideia renascentista deu-nos essa oportunidade de escolher aquilo que nós somos. Nesse contexto, ninguém mais está obrigado com outra pessoa se aquela pessoa não está lhe agregando valores. Nós temos a liberdade de escolha e de conviver uns com os outros, sem precisar que nós vivamos constantemente nos agredindo internamente numa convivência que não é pacífica e só
de aparência. Então, esse amor romântico teve sim a sua finalidade inicial, mas hoje nós somos convidados a receber o outro na nossa casa psíquica, assim como ele é. Ou seja, quando eu digo que o amor romântico está fadado a desaparecer, é porque eu não posso mais construir uma relação achando que o outro é o real motivo da minha felicidade. O outro deverá ser sempre um espelho a refletir aquilo que eu sou. É observando o seu comportamento, a sua vivência, que eu tenho a oportunidade grandiosa de me visualizar nele e aprender com ele enquanto humano. Eu gosto, e é isso que eu vou resgatar a teoria judaico-cristã, porque no renascentismo nós somos fortemente bombardeados por uma ideia de perfeccionismo. Na teoria judaico-cristã nós viemos do pecado, então pelo menos eu sei que eu sou imperfeito, e essa ideia de imperfeição me coloca no local onde eu devo estar. Eu não devo me perceber melhor do que o outro, porque eu sou tão igual ao outro. Nós pensamos e sentimos e vibramos sempre igual ao outro. Nós nunca observamos isso porque nos idealizamos melhores do que os outros. É o que o Sponville sempre fala quando diz a dificuldade que temos de amar a nós mesmos, porque não amamos a nós mesmos, amamos a imagem que nós fazemos daquilo que somos. E como essa imagem é sempre desfocada, o outro nada mais será do que uma sombra no meu caminho. Então, quando eu digo que esse amor romântico está fadado a desaparecer, porque as pessoas estão acostumadas e observando a conflitar constantemente ideias novas e a perceber que o amor só vai ser qualitativo se ele trouxer algo de bom que venha somar a minha vivência. Há psicólogos como Stovati que diz que a vida de casado só vai ser qualitativa se ela tiver a mesma qualidade de uma vida de solteiro. O que é isso? Variar? Não. Ele se refere à individualidade. Ele se refere à não fusão. Dois seres, ao se unirem, não devem se fundir. É preciso que seja preservada a individualidade de cada um para que eles possam andar juntos, lado a lado, mas nunca fundidos um ao outro. É nisso que consiste a maturidade afetiva, a maturidade do amor. Como não dá para ser feliz o tempo inteiro, nós temos que começar a problematizar a questão da felicidade. Já que o amor romântico nos foi vendido como o ideal e principal motivo para sermos felizes, nós iremos tentar problematizar a questão e o problema da felicidade na humanidade. Nós podemos ver o problema da felicidade, dentro de uma visão filosófica, a partir de 5 chaves. Essas 5 chaves irão nos dar uma noção exata de quanto nós estamos perdidos e longe de entender o que é o amor. A primeira chave para visualizar a felicidade que nós utilizamos enquanto humanos é a chave do prazer. Nós achamos que para ser feliz, nós precisamos ter prazer o tempo inteiro. E o prazer que nós sentimos, hoje, o conceito que nós temos de prazer, é um conceito totalmente diferenciado do conceito que se tinha no passado, na época dos gregos. O nosso conceito de prazer hoje é viver intensamente a vida, é consumir, é comprar, é ter a posse. No passado não era assim. Nós tínhamos um filósofo grego chamado Epicuro, que ele dizia que o prazer nada mais era do que você viver controlando os seus próprios anseios, a sua própria vontade. Se você tivesse o controle da sua vontade, você teria em si o prazer de viver. E vemos que hoje nós ligamos muito a ideia de amor ao prazer. Se nós não tivermos esse prazer o tempo todo à frente da relação, o amor vai esfriando e acaba. Então vamos observar que se nós formos buscar a felicidade usando a chave do prazer, nós não a encontraremos de forma alguma. A segunda chave que nós podemos observar de forma filosófica a questão da felicidade, de ser feliz, é justamente a questão do desejo. Nós achamos que temos que desejar o tempo todo. E para isso nós temos toda uma teoria capitalista que fundamenta a ideia do novo. A revolução real é o novo, é a mudança. E a mudança é você desejar cada vez mais. Quando eu pauto as minhas relações afetivas no campo do desejo, o desejo por si só é frágil para dar durabilidade a uma relação. Com o tempo deixamos de desejar. Não é verdade? Platão dizia que não se deseja aquilo que já possui.
E eis que muitos casais acham e confundem o amor com o desejo e prazer, e quando o desejo esfria, acham que o amor acabou. Confundem, fazem essa confusão em torno do desejo. E acham que o desejo está a caminho ou a comando dessa felicidade. Schopenhauer, que era um filósofo do século XVIII, XIX, muito perspicaz, e que era famoso por ter uma visão pessimista, dizia que o desejo tem duas formas de te humilhar. Uma é você cedendo a ele. E a outra é você não conseguindo aquilo que deseja. Ou seja, quando nós não conseguimos aquilo que desejamos, nós ficamos frustrados e infelizes. Mas também quando nós conseguimos, percebemos que aquilo que nós desejamos muito, deixou de ser desejado. E eu começo novamente a desejar outra coisa. Então, deseja como água salgada. Quanto mais eu bebo, mais eu tenho sede. Por isso que eu não posso pautar a minha relação afetiva do amor, mesmo que seja um amor romântico, somente no campo do desejo. A terceira chave que nós vamos discutir é a chave da razão. Alguns filósofos acreditam que, para ter sentido a vida ou existir, é preciso ter razão. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: o seu labrador, para ser feliz, ele não precisa ter motivo para ser feliz. Ele é feliz. Agora, você, para ser feliz, precisa de um motivo, de uma razão. Então, nesse conceito racional ao extremo, nós achamos que a nossa felicidade está sempre atrelada a um objetivo. E esse objetivo vai ser sempre o outro. E eis que eu crio a minha ideia que, para eu ser feliz, a razão do meu viver, da minha felicidade, do meu amor, será o outro. Esse conceito de razão na filosofia quer dizer que o mal jamais pode vencer. O conflito jamais pode vencer. É a questão da teodiceia, a luta do bem contra o mal, que é muito bem exemplificada na Bíblia, no livro de Jó. Nesse contexto, nós criamos inúmeros motivos que são ideias imaginárias, no qual nós criamos a ideia de felicidade, de amor perfeito, sempre o outro. E idealizamos na pessoa amada as qualidades que nós queríamos possuir e tê-las em nós mesmos e não a possuímos. E aí, começamos uma relação que inicialmente parece mil maravilhas, mas que posteriormente vem a ruir com a convivência, com o tempo, com a observação dos fatos. Tudo isso por não recebermos o outro da forma como ele é, mas por idealizá-lo da forma como nós queríamos que ele fosse. A quarta chave para se entender a felicidade dentro de uma visão que pode atrapalhar a questão da conquista de si mesmo da felicidade é o sofrimento. Nós não conseguimos imaginar felicidade andar de mão dadas com o sofrimento. Para nós isso é muito difícil. Nós idealizamos que se sofrermos, jamais seremos felizes. Nós esquecemos da ideia que eu disse agora há pouco, que é impossível ser feliz o tempo todo. O sofrimento faz parte da nossa vivência e não há como fugir a essa vivência. Se nós fôssemos o tempo todo felizes, certamente nós estaríamos estacionados no tempo. Porque a única coisa que você faz quando quer ser o tempo todo feliz é ficar com a cara de bobo, buscando a felicidade o tempo todo. Quando eu quero ter prazer o tempo todo, eu não encontro prazer. Ou eu encontro desprazer, ou eu encontro tédio. Porque eu não consigo vivenciar. E a isso, Pascal foi muito claro no século XVII, quando ele falou sobre isso. Ele dizia que a alma humana era vazia. O ser humano não tinha muita força para conviver. Para isso, ele precisava criar a ideia do divertimento, uma visão de prazer, de felicidade demasiada. Ele falava que toda essa visão de divertimento trazia um enorme prejuízo na conquista íntima do autoconhecimento. Porque eu acho que a felicidade está fora de mim, que o amor está fora de mim. Nesse contexto, eu passo a vivenciar e construir a minha felicidade num terreno frágil e movediço. E a quinta chave para entender a felicidade é justamente a angústia. Existe amor sem angústia? Não. Por quê? Porque a angústia é justamente a insegurança. E o nosso amor, na atualidade, o amor romântico, ele é marcado pela insegurança. Mas tememos que o bem-ir vá embora. Tememos ser abandonados, porque achamos que o outro é nossa cara metade, que o outro está nos completando.
por não termos a ideia de que nós mesmos somos pessoas, individualidades, que fazemos bem ao outro, que o outro está conosco, porque se sente bem em estar conosco, nós tememos que ele se vá. Aí vem a angústia, a insegurança. Sobre a angústia, tem um filósofo do século XVIII, muito importante, XIX, muito importante, chamado Kierkegaard, que é o pai da escola filosófica do existencialismo. E ele escreveu um livro acerca da angústia, por título O Conceito de Angústia, onde ele dizia que a angústia é o centro da personalidade humana. Não há como fugir disso. Nós somos angustiados. Esse livro tem uma leitura bastante complicada. Sugiro que quem for lê-lo, procure ler antes do conceito de angústia, temor e tremor, do mesmo autor, que vai facilitar a leitura do segundo título, que é o conceito de angústia. Ele vai dizer que a angústia está no centro da personalidade humana, e que não há como fugir, porque essa insegurança natural que nós sentimos a amar. Então amamos o tempo todo com medo de perder o outro. Por quê? Inicialmente na paixão, nós tememos, nós sofremos e vivenciamos o que eu chamo de um medo de euforia e medo. Estamos felizes pelo outro estar conosco e temos medo que ele se vá. Esse medo ocorre por 3 motivos. Nós temos medo que o outro não nos aceite ou não nos queira como nós somos. Temos medo também que o outro não seja aquilo que ele idealiza para mim. E terceiro, o medo da felicidade. Eu acredito que eu não vou ser feliz com o outro. A ideia romântica da fase sombria que eu falei no começo. Eu acho que o outro não me merece, ou que eu não mereço o outro, ou que está bom demais para ser verdade. Então eu vou criando ideias que vão sabotando a minha ideia de felicidade e, por consequência, vão sabotando a minha visão de amor pelo irmão. Essa insegurança é algo que está presente, como muito bem falou Kierkegaard. Não há como fugir, está no centro da personalidade humana. Embora ele tenha deixado no seu livro 3 estágios básicos para se tentar fugir da angústia. O primeiro que ele chama de estágio estético, que é vivenciar todos os sabores da vida. Comida, prazeres, sexo, sensações. Ele disse que isso, se você fizer isso, você vai tem a chance de conseguir se livrar da angústia. Mas depois ele percebeu que isso não era eficaz, não trazia felicidade. Voltava novamente ao vazio que todos nós possuímos. Aí ele passou um segundo estágio, que ele chama de estágio ético. É eu brincar de ser bonzinho. Eu vou ser bonzinho com todo mundo, então uma pessoa boa, melhor, que tem uma vida caridosa, e eu vou me levar do vazio. Também não deu certo. Aí ele tem um terceiro, que é o estágio religioso, em que ele divide em 2. O primeiro é você se dedicar a uma religião perfeitamente e seguir as suas imposições doutrinárias, que você se livraria da angústia. Também não funcionou. Aí, o segundo do estágio religioso foi: você esquece tudo isso, a vida doutrinária, as sensações, e entrega tudo na mão de Deus. Quem sabe você consegue se livrar da angústia. O que ele quer dizer? Que a angústia faz parte do nosso dia a dia. E não há como se livrar dela, porque a vida humana é uma vida de conflito. Não há como estabelecer uma ideia de felicidade tirando o conflito da jogada. Porque é justamente o sofrimento que faz com que nós busquemos a melhora e a felicidade. É justamente esse momento de depressão que faz com que nós busquemos uma nova forma de visualizar o mundo e conquistarmos aquilo que está à nossa frente. Quando tudo está bem conosco, pouco importa pelo próximo. É aquele velho ditado cearense: farinha pouca e o bilhão primeiro. Quando não estamos em crise, nós nos perdemos na felicidade boba e aparente e não visualizarmos quem está do nosso lado. Mesmo que a pessoa esteja do nosso lado, seja aquele a quem nós dizemos amar. Então a felicidade acontece hoje, aqui e agora. Basta lembrar Dostoiévski, um dos maiores escritores russos, tem um ponto muito interessante chamado O Sonho do Homem Ridículo. E o sonho do homem ridículo é basicamente o seguinte: ele fala de um homem que queria se matar, e estava muito triste porque ele estava cansado de ver o mundo ruim,
feio, morte, traição, corrupção, enfim, roubo, assassinato, e ele resolve se matar. E ele só escolhe um dia para que ele pudesse se matar, um dia que tivesse uma estrela bem bonita. Era aquele dia que ele ia se matar. E esse que ele vagava pela noite, em São Petersburgo, e observou a estrela, e na hora que ele puxou a arma para colocar na cabeça, uma criança aproxima-se dele e começa a gritar pela mãe, se ele tinha visto a mãe. E ele, na hora, ele se concentra, empurra a menina, e de repente a menina tenta abraçá-lo, tenta desesperar da busca da mãe, e ele sai correndo. Ele sai correndo porque ele diz que não tem nenhuma obrigação de ajudar aquela criança. Ele vai morrer logo mais, com um fim em sua existência. Ele vai para casa e ele começa a refletir sobre a forma como ele tratou da menina. E ele tenta se matar, mas pega no sono. Ao dormir, ele sonha que havia se matado, vai diretamente para um local onde ele acha, ele visualiza como se fosse uma espécie de paraíso. Paraíso perdido de Adão e Eva. E ele observa aquelas pessoas todas felizes e alegres, brincando, conversando em campos floridos, os animais interagindo com as pessoas. Ele então pensou, eu devo estar no paraíso? Realmente existe uma vida após a morte? Ele começa a observar e tenta falar com as pessoas, só que ninguém conversa com ele. Ele acha estranho. E ao mesmo tempo que ele começa a achar ruim estar no paraíso. Olha, todos queremos ir para o paraíso. Quando ele passou dias naquele mundo que ele denominava como paraíso, ele começou a sentir um tédio. Porque todos só ficavam felizes, rindo, brincando. E ninguém conversava com ele porque todos conversavam pelo pensamento. Todos falavam diretamente com as árvores. E ele achou ele muito sacal. Até que um dia ele insistiu e conseguiu chamar a atenção de uma pessoa que interagiu com ele. Quando essa pessoa interagiu com ele, todos os outros foram chamados a atenção. E ele se sentiu a serpente do paraíso, que estava quebrando aquele entorno de paz e harmonia. E as pessoas ficaram ao redor dele, querendo conversar cada vez mais alto, interagindo, e ele tentando acalmar, quando deu que não, todos começaram a brigar. E uma briga sem fim, jogar pedra no outro, a matar, ver a morte, assassinato. Ele disse, meu Deus, eu sou a serpente do paraíso. E de repente, naquele meio daquela confusão, ele acorda e percebe que estava sonhando. Então ele compreende que teve a máxima e o presente de entender que a nossa vida material é o paraíso. Que o paraíso real é a interação e a interatividade que temos uns com os outros. Eu não preciso estar em um local onde só pessoas boas estejam porque eu me acho bom. É o que nós achamos hoje. Nós reclamamos que estamos no nosso trabalho é difícil, na minha casa é difícil, no centro espírita é difícil. Ou seja, nós contrariamos a 34ª orientação de São Bento, que é não murmurar. Nós murmuramos o tempo inteiro. Nós falamos o tempo inteiro e reclamamos o tempo inteiro. Então, isso tem que ser observado. Então, ele voltou à vida, viu que não tinha morrido, parou com a ideia de se matar e foi procurar a menina que ele tinha agredido. E dali em diante, ele passou todos os dias de sua vida vivendo como se fosse alguém que conduzisse as pessoas para a harmonização que um dia elas perderam. Então, essa ideia do viver feliz aonde você está foi uma sacada muito lúcida do Dostoiévski, porque faz com que nós nos sintamos felizes aonde nós estamos. E temos consciência que a felicidade real não é você ser feliz o tempo inteiro, mas você estar em paz o tempo inteiro. Mas por que será que o amor tem essa carência de falta e exagero? Ao mesmo tempo que nos sentimos felizes, aconchegados, em paz, nos sentimos também com medo e ausência. Platão dizia, ao falar de Eros, que era o deus do amor, no livro Banquete, onde ele se reuniu com outros filósofos, numa festa considerada uma festa mundana, e para que a festa não ficasse mundana, eles reuniam os filósofos para que pudessem conversar, cada um filosofar acerca de um tema. Ele chamou todos os filósofos que estavam presentes e cada um deu a sua visão acerca do amor. Ao chegar na vez de Platão, ele conta a história de Eros, o deus do amor. Ele conta que durante uma festa para comemorar o nascimento de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, todos estavam presentes.
E o deus Poro, que é o deus da abundância, bebeu e comeu em demasia, e foi até o jardim de Zeus para descansar. Penia, que era a deusa da pobreza, observando Poros deitado, e interessada na abundância que ele tinha, teve vontade e aproximou-se dele, aproveitou que ele estava bêbado, transou com ele, e dessa relação nasceu Poros. Daí em diante, o amor é sempre essa abundância e ao mesmo tempo carência. Ou seja, Poros e penia. Por isso que na biologia se fala leucopenia, que é a carência de glóbulos brancos no organismo. Então, desde então, ele fala que o amor é esse misto de excessividade, de riqueza, mas ao mesmo tempo nos sentimos carentes. Por isso que nós falamos do amor platônico, um amor que parece não se completar. Por que isso? Schopenhauer vai dizer que isso se dá especificamente, principalmente, porque nós não identificamos em nós mesmos os potenciais de autossuficiência. Quando eu tenho consciência daquilo que eu sou, do potencial que vibra dentro de mim, eu vou me perceber como individualidade. E vou também respeitar o outro por entender que o outro é uma individualidade. Schopenhauer vai dizer, no seu radicalismo, no seu pessimismo, que o amor romântico não existe. Foi inventado pelo cristianismo. Mas ele acha que o amor nada mais é do que uma vontade inata, que ele chama de metafísica, que vem no ser, que serve simplesmente para procriar as espécies. Essa é uma visão particular de Schopenhauer. Ele até afirmava que só quem era capaz de casar e permanecer casado seriam os filósofos. Mas o filósofo não casa, segundo ele. Então, por isso, o amor e o casamento jamais daria certo. Nesse contexto, ele quer dizer que somente a partir do momento em que o indivíduo fosse autossuficiente, as nossas relações poderiam ter uma chance, uma pequena chance de permanecer ativas e livres. A partir do momento que eu observo em mim um ser que está evoluindo constantemente, e que eu identifico o meu egoísmo, a minha ambição, a minha raiva, o meu ciúme, e passo a entender que o outro também deve e pode ter o direito de ser portador dessas características, eu vou receber o outro na minha casa como ele é. Receber o outro na nossa casa como ele é algo extremamente complicado, porque fomos educados desde criança a não levar desaforo para casa. Não é verdade? E eis que entra aí o ódio na jogada. O ódio é esse sentimento que é odiado, ninguém quer ter, ninguém quer possuir, mas todos nós possuímos. Façam agora um exercício mental. Alguém ou alguma coisa que vocês odeiam. Não precisam falar. Não se trata de uma questão de cultivar o ódio, até porque a gente nem precisa cultivar. A gente já odeia naturalmente. Não é verdade? A gente já odeia com facilidade porque sentimos prazer em odiar, amamos com pressa e odiamos com calma. Essa é a nossa realidade hoje enquanto ser humano. Então o ódio está presente. E esse ódio, ele faz parte, muitas vezes, da nossa vivência enquanto ser humano, porque é uma emoção ligada à raiva, que é uma paixão. E a paixão, elas são colocadas no homem para o nosso avanço. Lá no livro dos Espíritos nós veremos que, quando pergunta se a paixão foi colocada no homem, se a paixão é má, ele disse que não. O excesso em que se acresce a paixão é que vira um vício. Ou seja, o ódio em si teve a sua função nos primórdios da humanidade. E isso foi importantíssimo para que nós delimitássemos espaço e respeito nas relações uns com os outros. Agora, o excesso desse ódio é o que vai se tornar um vício. Tem um sociólogo francês chamado Alain Touraine, ele vai dizer que toda democracia ela vive em extrema tensão, porque a democracia nada mais é do que uma forma política de nós domesticarmos o ódio. Ao invés de me matar com você, eu pago meu advogado para se matar com o seu advogado. Ele vai dizer que toda democracia vai trabalhar o tempo todo em tensão constante, porque faz parte da nossa vivência viver em conflito, ter a angústia, ter o sofrimento, ter a incerteza de um futuro. Nós somos frágeis, não sabemos muito bem o quanto se morreremos hoje ou amanhã. A vida futura ainda é uma incógnita para muitos, até mesmo para os espíritas. Muitos que aqui estão acreditam na vida futura,
Mas acreditar não é saber que ela existe. Crer por crer é muito fácil para se perder. Basta ter uma dúvida que a fé vai por água abaixo. Então essa visualização do mundo deve ser modificada para que eu possa ter capacidade de estipar o ódio. Porque o ódio está dentro da nosso viver. E a família vai ser um exemplo disso. Muitos acham que a família é algo imaculado, que tem que ser amado o tempo inteiro, e esquecem que a família é uma espécie de depurador para o ódio. É lá que muitas vezes se encontram os principais e os mais fortes desprazeres de convivência, as antipatias. Essa função depuradora da família faz com que você inconscientemente, por questões de laços consanguíneos, suporte a mãe, o pai, o irmão. É nesse suportar que você vai começando a aprender a gerenciar esse ódio. Com o tempo você deve levar para a sociedade. Então vejam que a família tem essa função depuradora, essa célula fundamental para trabalhar os nossos defeitos e depurar o ódio do nosso comportamento. Então, quando se trata de amor, a posse, o poder, a fusão, o desencanto, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nenhum amor funciona com posse, nenhum amor funciona com poder, nenhum amor funciona com fusão dos seres, e nenhum amor funciona com desencanto. O desencanto é algo que ocorre porque nós idealizamos o outro como nós queríamos que ele fosse e, mais cedo ou mais tarde, descobrimos que não é aquilo que nós idealizamos. O desencanto vai surgir. Emmanuel fala que a desilusão é a visita da verdade. É quando a verdade vem e nos visita. Então temos que traçar uma nova forma de visualizar esse amor. E o desejo é amaldiçoado desde que nasce, pela vontade de morrer. Ou seja, se faltarmos nossos amores, nossos afetos a partir do desejo, o desejo será sempre pobre para fundamentar uma relação saudável e duradoura. Os relacionamentos serão sempre bênçãos ambíguas, mesmo convivendo nesse instante de dor e de sofrimento. Sempre terão um aprendizado constante, se nós soubermos tirar do aprendizado, da convivência, algo maior. Se vivermos por viver, deixando que a onda nos leve, nós certamente sairemos de uma relação e entraremos outra com o fim de modificar nada. E encontraremos fatalmente os mesmos problemas. E a solidão? A solidão, exceto em casos patológicos, é uma oportunidade do indivíduo estar com ele mesmo. Entender aquilo que ele é. Aprender um pouco mais acerca de si. Nós perdemos muito tempo avaliando a vida do outro e esquecemos de avaliar a nossa vida. É aquela velha máxima cristã. Enxerga o cisco no olho do próximo, mas é incapaz de enxergar a trave no seu próprio olho. É nisso que nós temos que começar a visualizar e mudar o foco. A solidão será sempre uma oportunidade sublime para construir a nossa individualidade. Se nós idealizarmos que seremos felizes o tempo inteiro, que precisamos do outro para ser feliz, e que a solidão é algo ruim, a única coisa que eu vou conseguir ter é aumentar o número de remédios na minha farmácia pessoal. Antidepressivos, porque eu só vou conseguir ser feliz à custa de remédios, e isso cresce dia após dia. Então, enxergar a solidão como algo que, uma oportunidade para você se conhecer, é algo fundamental. E é aí que entra esse conflito. Esse conflito, materialista, ateu, que encerra um dos maiores tratados acerca da moral, é vivo ainda, francês. Ele vai dizer que o amor é uma solidão compartilhada. O que é isso? É a união de 2 solidões. O amor é solidão. Quando ele fala que o amor é solidão, ele não está dizendo que o amor é algo melancólico, mas sim que ninguém pode amar por nós. Só nós temos a capacidade de amar o outro. Ninguém pode amar por nós ou como nós. É isso que ele vai dizer que o amor é solidão. Então ele vai dizer que o amor, na realidade, entre 2 pessoas, é a união de 2 solidões, que juntas dão as mãos, tentando buscar a felicidade.
Se eu entender essa visão, que a solidão sempre vai estar comigo, porque a solidão é fundamental para construir aquilo que eu sou. E para respeitar a solidão do outro, que deve permanecer com a sua individualidade bem formada e não jamais se fundir aquilo que eu sou. É nesse contexto que ele vai dizer que amor e solidão andam sempre juntas, mas que solidão não é algo nocivo, mas sim uma oportunidade de você receber o outro assim como ele é. Uma individualidade que pensa, que tem gosto, que tem valor e que deve ser respeitado as opiniões, mesmo que elas sejam contrárias. Não há como viver no mesmo teto se nós não respeitarmos aquilo que o outro pensa. Os conflitos irão surgir em pouco tempo. É justamente essa alteridade que no início eu falei, essa virtude mágica, que é a única virtude capaz de gerar a empatia. Nós nos colocarmos no lugar do outro, mas ao mesmo tempo não ficarmos no lugar dele. Voltarmos para nós mesmos e percebermos que o outro é alguém como nós e que merece ser respeitado. Eu tenho que ir para o outro, mas eu não posso me perder no outro. Tenho que voltar a mim mesmo e perceber no outro a imagem daquilo que eu sou. Alguém que está pronto para crescer, para aprender, para buscar a felicidade. Então, o amor e a solidão, como eu falei no início, serão sempre temas do nosso cotidiano que, muito embora todos nós busquemos essa felicidade, temos dificuldade de entender. Já por quê? Porque nós relativizamos esse amor e vivemos numa sociedade que a única coisa que se respeita é a fatura de ofensa. Ninguém respeita mais nada. Então fica difícil você conviver com o outro se o respeito não existe. Somente respeitando o outro é que nós conseguiremos estabelecer o mínimo possível de relações saudáveis. Se assim o fizermos, certamente teremos a capacidade de construir relações afetivas, que serão eternas enquanto durarem 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sabemos. Isso será sempre uma incógnita. Dúvida e dois são palavras que não possuem o mesmo radical, mas que sempre andarão juntas. Onde há dois, há dúvida. Não há como perceber o quanto o amor do outro vai durar. Não dá como perceber o repertório cultural que o outro recebeu. Freud falava que quando você casa com a pessoa, não são 2, mas 6, né? Você, a pessoa, sua mãe, seu pai, sua sogra e seu sogro. São 6, é todo um repertório cultural influenciando de forma, uma carga cultural que vai delimitar o seu comportamento, a sua forma de pensar. Por isso que é importante nós aproveitarmos a solidão para voltarmos a nós mesmos e observarmos aqueles conceitos que estão cristalizados e que merecem ser modificados. Se o amor é bom, se o amor é paz e aconchego, que nós aproveitemos essa fase de aconchego e de paz para semear mais paz e mais amor. Quem sabe assim, certamente nós teremos a capacidade de prolongar a felicidade ad eterno. Muito obrigado, boa noite.